Telesaúde Santa Catarina, em conjunto com a Gerência de Atenção Básica, vem programando várias videoaulas para apresentar o programa ESUS, de uma forma de orientar as equipes, principalmente as equipes da Estratégia de Saúde da Família, a conseguir implantar o ESUS nos seus municípios. Essa primeira web-aula, ela vai apresentar as questões mais gerais com relação ao surgimento, a origem do programa e como ele é constituído. O SIAB é o primeiro sistema de informação da atenção básica e ele foi implantado em 1998. Desde 1998, existem várias críticas ao sistema de informação da atenção básica. A principal crítica desse sistema é que ele era voltado especificamente para a estratégia de saúde da família, não permitindo o registro de outros dados, de outros profissionais que não eram dessas equipes. Além disso, os profissionais da estratégia de saúde da família tinham que registrar os mesmos dados, as mesmas informações em sistemas diferentes. Dessa forma, o Ministério da Saúde vem pensando e tentando atender principalmente as solicitações dos gestores de profissionais de saúde. Com isso, surge o ESUS, que é isso que a gente vai discutir nessas web-aulas. O ESUS é um programa que vem tentar melhorar o sistema de informação da atenção básica. O próprio nome dele diz que ele é um sistema do SUS eletrônico. O principal objetivo dele é facilitar e contribuir para a organização do trabalho dos profissionais de saúde, sendo dessa forma um elemento decisivo para a qualificação da atenção à saúde prestada à população. O ESUS, ele surge com base em várias políticas e vários programas. As principais políticas que direcionaram a construção do ESUS foi a política da atenção básica, né, a política nacional. A política nacional ela foi constituída em 2006 e foi reformulada em 2011. Então, o ESUS ele tenta atender o que está definido dentro da política nacional da atenção básica. Além disso, com relação à política nacional de informação e informática, que muito contribuiu para para o programa ESUS poder ter a questão da agilidade e de conversar com outros sistemas. E também o PEMAC, que todo mundo conhece, que é um programa que o Ministério, que surgiu nessa última década, mas que é o Programa Nacional de Melhoria de Acesso e Qualidade, que traz vários indicadores e vários momentos de avaliação das equipes. Então, quando a gente tinha avaliação do PEMAC, a informação era feita com base em alguns dados do SIAB. A partir de agora, com a questão da implantação do ESUS, o Programa de Melhoria da Qualidade, o PEMAC, ele vai ser com base principalmente nos indicadores e na base de dados do ESUS. Por isso que é muito importante que todos os municípios e os estados aderem a essa proposta. Esse sistema, o ESUS, ele traz como vantagem ou possibilidade de melhoria da informação, porque ele traz a inclusão de outros profissionais registrarem suas atividades dentro da mesma ficha. Principalmente a questão do NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que ele registrava no antigo sistema, mas a gente não conseguia separar as informações do que era da equipe, do que era dos profissionais do NASF. Com essa configuração, o ESUS ele possibilita isso, a gente ter o registro separado de cada profissional ou de cada categoria. Além disso, ele permite a questão das equipes que trabalham com atenção domiciliar, que é uma proposta também nova, e que quando as equipes atenderem as pessoas no seu domicílio, elas vão poder registrar e a gente vai ter os dados de quais são as equipes que têm feito esse tipo de atendimento, que tipo de atendimento é feito no domicílio. O terceiro é o programa de saúde na escola. Alguns municípios já estão usando através do ESUS, que é um programa que é intersetorial, né, que tanto a educação como a saúde utiliza, e que as informações já estão sendo colocadas dentro desse novo programa. Além disso, tem outras possibilidades. O consultório na rua, que também é uma modalidade nova. Toda a informação dos profissionais que atenderem as pessoas que moram na rua, elas vão poder registrar e isso fica
trazendo um perfil epidemiológico melhor para as equipes, porque antes a gente atendia, mas ficava com um registro como se fosse atendido dentro da unidade. E hoje tem essa possibilidade de a gente ter esse registro e de identificar quais são as equipes que também estão fazendo esse tipo de atendimento. O ESUS ele tem como proposta integrar outros sistemas. Então, a gente trabalhava com vários sistemas e essa é a grande vantagem da implantação do ESUS. Um exemplo é o programa Hiperdia, que antes a gente registrava todos os diabéticos e hipertensos num programa específico e hoje ele vai estar vinculado dentro do ESUS. Além de que, para o futuro, o Ministério pretende que o ESUS integre outros níveis de complexidade, como a média e alta complexidade, a regulação e até a questão da atenção hospitalar. O ESUS, em alguns municípios, eles estão trabalhando com o modelo mais simplificado e outros estão implantando o prontuário eletrônico, que é uma das possibilidades existentes dentro do programa. Os municípios que têm a questão do prontuário eletrônico, a grande vantagem é que todos os registros do percurso do paciente dentro das unidades de saúde, ele fica registrado. Então, os profissionais conseguem acessar através desse sistema quais foram as unidades que esse paciente já foi consultado, que tipo de medicação ele está tomando, ele tem um registro, tem um histórico desse paciente. Outra novidade é a questão do agendamento das práticas integrativas. Elas são descritas dentro da Política Nacional das Práticas Integrativas e hoje é possível, pela ficha do ESUS, registrar se a equipe ou a unidade faz alguma dessas práticas previstas pela política, como, por exemplo, a fitoterapia e a acupuntura. Além disso, também vai fazer a integração com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que também a gente fazia o registro separado no Bolsa Família e no Sisvan, e agora ela vai ser registrado dentro do ESUS. Outra questão é a Política Nacional da Saúde Bucal. A saúde bucal, ela é possível o odontólogo ou o profissional que trabalha com a questão da odontologia registrar ou no atendimento individual ou no procedimento coletivo em fichas específicas do ESUS e não mais de forma separada. Dessa forma, a gente vai apresentar nas próximas web aulas especificamente a ficha de procedimentos coletivos e de procedimentos odontológicos. Mas essa é uma grande vantagem, porque todos os procedimentos da odontologia também estão registrados dentro dessas fichas do ESUS. O Ministério está apostando que a questão do ESUS vai possibilitar a implantação da RAS, da Rede de Atenção à Saúde, sendo um elemento integrador da rede. O ESUS ele surge no Ministério da Saúde através de dois setores, o Departamento de Atenção Básica e a SAS, Secretaria de Assistência à Saúde. Esses dois departamentos, eles pensaram na questão da implantação do ESUS com a possibilidade de se fazer um processo de avaliação e reestruturação dos sistemas de informação. Migrando do antigo sistema de informação, que era o SIAB, para um sistema mais moderno e que integra não só a atenção básica, como os demais componentes que eu já citei anteriormente. O primeiro objetivo que o Ministério pensou com relação à implantação do ESUS é a possibilidade de integrar a integração desses sistemas. Isso era uma vontade antiga de muitos profissionais de saúde, a reclamação de gestores, e que os sistemas não se conversavam entre si. E o ESUS ele traz essa possibilidade de haver uma integração de informação. A segunda é a possibilidade de trabalhar com a informação de forma individualizada de cada paciente e por cada profissional. E vinculado principalmente ao cartão nacional do usuário, né? Então, todo o registro do ESUS ele está vinculado ao número do cartão SUS. E com isso, o Ministério da Saúde acredita que o ESUS ele vai trazer melhorias na qualidade da informação e dos dados epidemiológicos de saúde do município, consequentemente da região e do estado.
Então, a grande vantagem do eSUS é que ele traz esses dados individualizados, ele traz os dados por profissional de saúde, ele traz as ações desenvolvidas tanto na forma dos procedimentos coletivos como dos atendimentos realizados dentro da unidade, e ele vai, ainda não está fazendo, mas é a proposta, é que ele vai interligar a questão dos dados da atenção básica, conversando com os dados da média e da alta complexidade. Também está sendo desenvolvido uma ficha específica dentro do eSUS-SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E isso vai possibilitar o desenvolvimento dessas interfaces que eles chamam da interface de um sistema com o outro. A aplicação do eSUS na atenção básica, ela tem a principal vantagem é poder permitir avaliar e acompanhar o processo de trabalho da atenção básica, fortalecer os processos de gestão do cuidado aos usuários e principalmente facilitar a busca de informações epidemiológicas de forma ágil, permitindo colocar em evidência os problemas e as características e as particularidades de cada comunidade. Como estratégia, o Ministério já definiu várias datas para a implantação do eSUS. Os municípios e os estados têm tido bastante dificuldade nessa implantação, mas a data prevista como data final é agora maio de 2015. Então a gente precisa ficar bem atenta a essa questão do prazo, porque todos os municípios do estado teriam que estar, a partir de hoje, a partir de agora, fazendo uma força-tarefa para que até maio os municípios já estejam implantando o eSUS nos seus municípios. O eSUS, como ele é um sistema novo, ele já teve várias versões. Então, a última versão agora que está em vigor e que está para download dentro da página do próprio Ministério da Saúde é a versão 1.3. Cada versão, ela traz melhorias no sistema e essas versões, elas vêm em decorrência de demandas do uso mesmo. Então, os municípios que já estão fazendo essa tarefa de implantar, eles encontram alguns problemas dentro do próprio sistema e vão demandando para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, através do DataSUS, vem corrigindo os erros provenientes encontrados dentro do sistema. Então, essa versão 1.3, ela traz a ideia de que ela possa trazer agilidade no atendimento dos pacientes, manter e compartilhar os ambientes de saúde e o histórico do paciente, reduzir o retrabalho das coletas de dados, qualificar a informação, tornar o fluxo de registro e envio de dados mais eficientes e contribuir por uma boa gestão local. A gente sabe que num primeiro momento vai ter retrabalho, vai ter que refazer todo o cadastramento das famílias, que os dados não migram do SIAB para o eSUS automaticamente, vai ter que fazer um novo cadastro, e isso a gente vai discutir na webaula específica do cadastramento domiciliar e individual. O grande desafio do Ministério da Saúde é conseguir fazer a integração e a implantação dentro do eSUS para migrar outros sistemas, principalmente a questão da média e da alta complexidade e sistemas da vigilância, como o SIM, o SINASC e o SINAM. Além disso, o Ministério da Saúde está implantando dentro do eSUS a adoção não só do CID-10, que é a classificação internacional de saúde, utilizada rotineiramente nas unidades, mas também o CIAP, que o CIAP é uma classificação também internacional, mas ela é voltada para a atenção primária. Então, existe a possibilidade de, dentro do eSUS, a gente identificar e classificar o atendimento pelo CIAP. E, além disso, ele precisa ter a questão da revisão periódica dos procedimentos da atenção básica. Então, esses são desafios e por isso que os sistemas eles vêm sempre tendo versões novas, porque a cada desafio conquistado precisa, às vezes, fazer ajustes e é disponibilizada uma nova versão. Então,
o Ministério da Saúde disponibiliza no site deles e no site da Secretaria o modelo dessas fichas simplificadas, que são as fichas para a gente fazer a coleta de dados e fazer os registros nas unidades de saúde. O total de fichas que o ESUS traz são 7 fichas, e a grande vantagem dessas fichas é que são menos fichas do que a gente utilizava atualmente, porque a gente usava as fichas do SEAB, mais as fichas do CIA e mais de outros sistemas. Então, a diminuição de ficha é nesse sentido. São 7 fichas do ESUS, mas essas fichas elas vão ter as informações de outras fichas que antes a gente registrava de forma separadamente. A grande vantagem, como eu já falei, que os dados são individualizados. E a terceira é que ela possibilita fazer alguns relatórios de saúde. É claro que o relatório ele depende do modelo do ESUS que o município adotou. Se ele só adotou a coleta de dados simplificadas, ele vai ter um relatório mais simplificado. Se ele também fez a questão do prontuário eletrônico, ele tem uma possibilidade de um relatório mais detalhado. Coleta de dados simplificados, ou PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, são as duas modalidades que o Ministério possibilita que o município faça adesão. Então, quando o município adere ao ESUS, ele diz qual dessas modalidades ele vai adotar, ou o PEC ou o CDS. Então, ainda falando da migração do SEAB para o ESUS, por que a gente está botando força na implantação do ESUS enquanto uma política do Estado e uma política federal? Que existe vantagens nesse sistema. Ele é um sistema mais bem organizado e traz possibilidades melhores de trabalho. As grandes vantagens do ESUS é a questão dos dados individualizados, eu consegui agregar as informações pelo indivíduo, pela equipe, por categoria profissional. Um exemplo, a questão de municípios que têm mais médicos, eles podem conseguir agregar as informações separadamente só dos mais médicos, e isso não era possível no sistema anterior. A alimentação dos dados, ela é principalmente feita por várias pessoas e não mais só pela Estratégia de Saúde da Família. Ela possibilita que o NASF faça o registro, que as equipes de consultório de rua. As atividades coletivas, antes a gente só tinha que tipo de atividade a gente tinha feito, se era reunião, se era procedimento coletivo. E hoje a gente consegue, inclusive, ter registro de qual foi o tema. Então, ela tem informações mais detalhadas sobre os procedimentos coletivos. Os relatórios eu já falei, mas vou repetir, que é a questão, dependendo do modelo que o município adotar, o ESUS ele traz relatórios mais dinâmicos. E os indicadores, também é possível fazer alguns indicadores de acompanhamento, de produção e de desempenho da equipe através do ESUS. O prontuário eletrônico, alguns municípios já estão adotando, o município ele precisa ter uma internet com boa capacidade e principalmente as unidades com equipamento de computador, né? Então, para implantar o prontuário eletrônico, eu preciso ter que as unidades sejam informatizadas. Os municípios que ainda não têm isso, eles vão trabalhar com a coleta de dados simplificados e gradativamente podem ir evoluindo e depois implantar esse componente do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, ele tem a vantagem dele dar a questão do suporte clínico, ele traz uma tecnologia avançada e melhora a integração entre os serviços. O prontuário eletrônico, nessa versão nova do 1.3, que é o que está disponível para download no site do Ministério da Saúde, ele vai permitir que a gente tenha um cuidado continuado do paciente, porque eu vou ter todo o registro do caminho percorrido pelo paciente dentro das unidades de saúde. Vou ter os registros dentro da questão da saúde bucal, eu tenho o gerenciamento da agenda dos profissionais, então eu posso colocar todas as agendas de todos os profissionais que trabalham na unidade de saúde dentro desse prontuário eletrônico e já fazer o agendamento dentro do prontuário eletrônico, eu não preciso trabalhar com agendas separadas.
Eu tenho alguns que eu já falei na questão dos relatórios, eu tenho a gestão por resultados, porque o sistema ele permite que eu tire alguns relatórios que vão me dizer a questão principalmente de produção e de que tipo de atendimento que está sendo realizado dentro dessa unidade. E com isso, a gente parte para a questão das fichas. Então, essa parte inicial, ela é a decisão do município. O município precisa tomar a decisão de, dentro do que ele tem, dentro do seu panorama, ele tem que analisar como é que funciona as suas unidades, se ele tem computador em todas as unidades, como é que é a internet do seu município, e definir se ele vai fazer com o ESUS já implantando o prontuário eletrônico ou iniciar pela coleta simplificada. Iniciando pela coleta simplificada, a gente vai trabalhar com as 7 fichas de coleta de dados disponíveis. O município ele vai imprimir essas fichas e aí a gente tem alguns problemas que alguns municípios já trabalharam na versão anterior e já tem um número de fichas grande já impressas na versão anterior. O município vai ter que se organizar para usar essas fichas e fazer um lembrete de quais são as alterações que essas fichas sofreram. Dessa forma, o Telesaúde Santa Catarina ele vai apresentar para vocês agora, através de várias web-aulas, uma web-aula específica para cada uma dessas fichas. E aí é importante vocês participarem e fazer uma anotação para que os profissionais de saúde saibam exatamente quais foram as alterações em cada ficha. O Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde, nos seus sites, eles abriram um espaço onde tem o espaço do ESUS. Então, no site da Secretaria da Saúde, entrando na página principal, no canto esquerdo, onde tem uma coluna de itens em azul, tem um item Atenção Básica. Entrando na Atenção Básica, vocês vão encontrar ESUS. Nesse espaço, a gente colocou uma explicação sobre o ESUS e tem várias coisas para download, né, a questão das fichas e outros materiais, e também todo o material dos treinamentos realizados no estado até o momento sobre o ESUS, as palestras, né, das pessoas que vieram ministrar palestras dentro do treinamento, elas estão disponíveis para vocês baixarem e tirarem algumas dúvidas. Além disso, o Ministério da Saúde também, no link do Ministério da Saúde e Departamento da Atenção Básica, ele também tem um espaço específico explicando qual é o que é o ESUS, as orientações de se o município ainda não aderiu, como é que ele faz para fazer a adesão, e na parte mais embaixo da tela, ele coloca já, para quem já está utilizando, as versões mais atualizadas para eles fazerem download. Então, esses 2 espaços são espaços institucionais que vocês podem buscar e tirar as informações que vocês precisam com relação ao ESUS. Além disso, o Ministério da Saúde, ele tem publicado várias portarias, que são portarias que estão normatizando a questão da implantação do ESUS. Eu não vou falar sobre elas, mas vai estar descritas aqui o número delas e aí é só vocês buscarem na internet, pelo número, vocês vão conseguir baixar essas portarias. É importante para quem não conhece essas portarias, principalmente para o gestor e pelo coordenador da atenção básica, ter essas portarias no seu computador ou impressas, porque elas definem algumas coisas de organização do serviço. Eu vou dar destaque para as 2 últimas, que é a portaria 1976 de setembro de 2014, onde ela estipula esse prazo que eu já falei, que é que até maio de 2015 todos os municípios têm que ter o ESUS implantado. E além disso, a última portaria, que é a 751, que também é de 16 de nove de 2014, e é onde ela dá o cronograma de alimentação do CISAB, porque a migração do CIAB para o ESUS, agora a gente passa a chamar esse sistema de informação da atenção básica como CISAB. Né? Então, que é o ESUS da atenção básica. Então, o CISAB, ele tem aqui nessa última portaria a definição do cronograma em que período que vocês têm que encaminhar
a digitação, né, das fichas que vocês estão digitando, que vocês têm que encaminhar para o Ministério da Saúde. Por que vocês ainda estão encaminhando para o Ministério da Saúde? Porque o Estado ainda não tem um link de armazenamento dos dados do Estado. Então, até que a gente tenha essa informação, a orientação é que vocês continuem encaminhando os dados, tanto do simplificado como do PEC, para o link do Ministério da Saúde, e essas informações elas ficam armazenadas dentro do site do DataSUS. É importante também, finalizando, a orientação de que todas essas web-aulas que o Telesaúde Santa Catarina, em conjunto com a Agência da Atenção Básica, está fazendo, elas vão ficar disponíveis tanto no site ali que vocês estão acostumados a utilizar, que é a questão do site do Telesaúde Santa Catarina, né, Telemedicina Telesaúde Santa Catarina, onde tem o link lá das webconferências que vocês já estão acostumados. Esse material também vai estar disponível ali. Além disso, a gente já está disponibilizando via YouTube, e nesses dois espaços, no espaço da Secretaria, a gente vai deixar um link indicando para vocês aonde vocês encontram essas web-aulas. É importante também deixar para vocês a possibilidade de vocês pedirem teleconsultorias. O grupo de teleconsultores do Telesaúde Santa Catarina, ele participou dos treinamentos do ESUS com o pessoal do DataSUS e com o pessoal da Secretaria e das gerências, e eles estão capacitados para responder algumas perguntas. Então, vocês podem encaminhar perguntas via as teleconsultorias ou marcar um horário com uma das teleconsultoras para tirar algumas dúvidas. O que é um espaço que vocês podem tirar dúvidas com relação principalmente a questão das fichas, o como operacionalizar a implantação e outras dúvidas do dia a dia que vocês tiverem. A gente fica à disposição de vocês. Muito obrigada.